Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa aula de revisão de matemática, certo? Aqui é o professor Alcir Júnior, tá certo? Bom, na aula passada nós demos início à correção da nossa avaliação do segundo período, como forma de revisar, né, de relembrar os conteúdos vistos no segundo período. Eu havia enviado também para a plataforma, além das questões que eu comentei com vocês na aula passada, as demais questões para vocês tentarem resolver em casa, tá certo? E hoje nós vamos corrigir essas questões que eu comentei com vocês. Eu também estou enviando, junto a esse vídeo, um arquivo em PDF contendo as 5 questões que eu vou corrigir hoje com vocês, tá certo? Para que no final vocês possam corrigir caso vocês tenham aí feito de forma errada, tá certo? Bom, pessoal. A questão 6 diz o seguinte: considere que os pontos, as retas e os planos citados são distintos e verifique se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Aqui nós temos 5 sentenças, certo? A pergunta é: a sequência correta dos itens é. Gente, nessa questão aqui, vocês iriam analisar esses 5 afirmações, essas 5 sentenças, e dizer quais eram verdadeiras e quais eram falsas. E marcar a sequência correta aqui, tá bom? Então vamos ver aqui. A sentença 1 diz o quê? Por 2 pontos passa uma única reta. Gente, essa sentença ela é verdadeira. Eu já disse a vocês, né, que por 2 pontos distintos passa uma única reta, né? 2 pontos distintos determinam uma única reta, certo? Então aqui é verdadeiro. O que diz a 2? 3 pontos são sempre colineares. Gente, essa afirmativa aqui é falsa, certo? Imaginem vocês, o que são pontos colineares? Pontos colineares são aqueles pontos que pertencem a uma mesma reta, ou seja, estão em uma mesma linha, certo? Pronto, imaginem vocês aí um plano, e dentro desse plano existe uma reta. Essa reta, né, nela tem infinitos pontos. E fora da reta também existem infinitos pontos. Então, se eu pegar 3 pontos aleatórios, esses 3 pontos podem ou não ser colineares. Ou seja, eles podem ou não pertencer a esta reta. Portanto, eu não posso afirmar que 3 pontos são sempre colineares. Tá bom? 3. 3 pontos nunca são colineares, né? Então, pessoal, partindo dessa ideia do plano e da reta, se eu tomar 3 pontos, eles podem ou não ser colineares. Então, eu também não posso afirmar que 3 pontos nunca serão colineares. Tá bom? Afirmativa 4. Pontos colineares são coplanares. Pronto, gente. Imaginem vocês uma reta dentro de um plano. A reta, ela pertence ao plano, ou seja, ela está dentro do plano, certo? Então, os pontos que passam pela reta, eles são colineares, que por sua vez estão dentro de um plano, ou seja, eles são coplanares. Portanto, pontos colineares serão sim sempre coplanares, tá bom? Pontos coplanares são colineares partindo do princípio de que tem-se um plano e tem-se uma reta, né? E por essa reta tem infinitos pontos que são colineares e também fora dela tem infinitos pontos que são coplanares, né? Então, nem sempre pontos coplanares
serão colineares. Tá certo? Então aqui é falso. Portanto, o item certo seria o item D. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Certo, meus anjos? Posso ir adiante? Posso, né? Vamos então. Questão 7. Considerem um paralelepípedo com as medidas indicadas na figura abaixo e determine a distância entre os pontos F e H. Gente, observem que EFGH ele é um retângulo. Se eu traçar uma reta partindo de F até o H, eu vou formar aqui dois triângulos retângulos, certo? Em que FG seria, ó, se você tem o triângulo FGH, ele é um triângulo retângulo, em que a medida de FG é 3, GH é 4 e FH eu vou ter que encontrar, certo? E nós sabemos que eu posso encontrar a medida de qualquer triângulo, a medida de qualquer lado de um triângulo retângulo usando quem? Pitágoras, se eu tiver dos outros dois. Tá certo? Ou o que diz Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa, gente, é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Ou seja, o lado que está oposto ao ângulo reto. E lógico que os outros dois serão os catetos. Certo? Então aqui, FH seria justamente a hipotenusa, ou seja, é a distância que eu quero encontrar. Portanto, D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu vou resolver agora essas potências aqui. Então, eu vou ter que 3 ao quadrado é igual, ou D ao quadrado é igual a 9 mais 16. Certo? Então, eu faço aqui agora a somazinha aqui. Ou seja, D ao quadrado é igual a 25. Portanto, eu devo aqui lembrar que a operação inversa da radicação é a potenciação e vice-versa. Então, eu vou pegar esse expoente 2 aqui e vou jogar para o outro lado em forma de uma raiz quadrada. Certo? Ou seja, D é igual a raiz quadrada de 25. Portanto, D é igual a 5. Ou seja, FH é 5 centímetros. Ok, pessoal? Na questão 8, dizia o seguinte. Um terreno tem a forma de um trapézio retângulo ABCD, conforme mostra a figura. E há as seguintes dimensões. AB é igual a 25 metros, BC é igual a 24 metros, CD é igual a 15 metros. Se cada metro quadrado desse terreno vale R$50, qual é o valor total desse terreno? Pô, gente, para mim calcular, para mim saber qual é o valor total do terreno, eu vou ter que calcular inicialmente a sua área, certo? A área total do terreno, tá bom? E como aqui é um trapézio, né, eu posso e devo usar a formulazinha de calcular a área do trapézio, tá bom? Que nós devemos lembrar que é o que? A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, gente, quanto é que mede a AB? 25 metros. AB é a base maior. Quanto é que mede CD? CD mede 15 metros. E 15 metros é a base menor. Quanto é que mede BC? BC mede 24 metros. Então, BC é a nossa altura. Então, eu vou só pegar esses valores aqui e vou substituir na formulazinha aqui. Tá bom?
Então, vou ter o quê? Que a área é igual a base maior, ou seja, 25, mais base menor, ou seja, 15, vezes a altura, ou seja, 24, dividido por 2. Nesse caso aqui, eu vou fazer logo a soma, tá, pessoal? Portanto, a área é igual a 25 mais 15, 40, vezes 24, dividido por 2. Aqui, eu posso fazer logo a multiplicação, certo? Que dá quanto? 960. Depois eu divido por 2, que dá quanto? 480 metros quadrados. Tá, pessoal? Bom, gente, para mim saber qual é o valor total do terreno, basta multiplicar a área total do terreno por 50. Porque R$ 50 é o valor de cada metro quadrado. Então, se cada metro quadrado vale R$ 50, o terreno total vai valer quanto? 480 vezes 50, que dá quanto? R$ 24.000. Ou seja, o valor total do terreno é R$ 24.000, alternativa B. Certo, pessoal? Questão 9, pessoal. Vamos agora aqui. Um serralheiro recortou um disco de uma chapa de metal com 4 centímetros de lado para fazer um enfeite. Determinar a área em centímetros quadrados do disco que foi cortado. Gente, aqui está o modelo, certo? Aqui seria a placa e aqui seria o disco que foi cortado. Tá bom? Observem que ele quer saber o quê? A área do círculo que foi cortado, do disco. Então, como é que eu faço para encontrar a área do círculo? É igual a π vezes r ao quadrado. Mas o que é esse rzinho aqui? É o raio. Observe, gente, que essa distância aqui, ó, de 4 centímetros, é o diâmetro da circunferência. Certo? E o raio, ele nada mais é que a metade do diâmetro. Então, se uma circunferência tem 4 centímetros de diâmetro, ela vai ter o quê? 2 de raio. Certo? Portanto, a área do disco é igual a π vezes 2 ao quadrado, que é o raio. Certo? Resolve aqui a potência, a área é igual a π vezes 4. Portanto, a área do disco vai ser 4π centímetro quadrado. Ok, pessoal? Certo, gente? Adiante. Pessoal, a questão 10. O piso de uma cozinha retangular de 3 metros de comprimento por 2 metros de largura deverá ser revestido por cerâmicas quadradas de 20 centímetros de lado. Quantas peças de cerâmica serão necessárias para cobrir todo o piso? Pessoal, aqui eu devo calcular primeiramente a área total do piso que eu vou revestir. Certo? Depois eu vou calcular a área da cerâmica que eu vou usar para revestir o piso. Certo? Observem aqui que o piso ele é retangular e a cerâmica ela é quadrada. Tá bom? Então, eu vou calcular a área do piso usando a formulazinha da área do retângulo, que é o que? Base vezes altura. Tá bom? Ou seja, a área do piso eu vou chamar de AP, certo? A índice P. A índice P é igual a base vezes a altura, portanto, a índice P é igual a 3 vezes 2, ou seja, a índice P é igual a 6 metros quadrados. Portanto, a área do piso é 6 metros quadrados. Tá certo? E eu vou chamar de A índice C a área da cerâmica. Tá bom? Eu vou chamar de A índice C a área da cerâmica. E lembra que a cerâmica é quadrada? Então eu vou usar a área igual a L ao quadrado, que é lado vezes lado. Tá bom? Para calcular a área da cerâmica. Certo? Só, pessoal, que nós devemos lembrar que o piso está em metro e a cerâmica está em centímetro. Então eu vou fazer uma transformação aqui. Eu vou transformar centímetro para metro.
E nós devemos lembrar que para fazer essa transformaçãozinha, basta dividir 20 por 100. Então, nesse caso, a cerâmica teria 0,2 metros. Ou seja, a área da cerâmica é igual a 0,2 ao quadrado, que é o lado da cerâmica. Ou seja, a potênciazinha aqui vai dar quanto? 0,04 metro quadrado. Portanto, a área da cerâmica é de 0,04 metro quadrado. Certo, pessoal? Bom, a pergunta é, quantas peças eu vou utilizar? Então, se eu tenho a área do piso, que no caso aqui é 6, eu tenho a área da cerâmica que é 0,04, para me saber quantas peças eu vou usar, basta dividir 6 por 0,04, que vai dar quanto? 150. Ou seja, a alternativa é 150. Ok, pessoal? Bom, gente, aqui eu vou encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Se vocês ficam com alguma dúvida, vocês não hesitem em perguntar no privado, tá bom? Mas vocês podem sempre estar olhando as nossas atividades passadas para também tirar suas dúvidas, certo, pessoal? Então, pessoal, fiquem bem, fiquem em casa. Um grande e forte abraço, tá bom?